Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E hoje nós teremos mais um tema importante para tratarmos. O tema de hoje é quando Deus fica em silêncio. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Manar Podcast. Há momentos na vida em que o céu parece fechado, em que oramos, clamamos, choramos e nada acontece. Nenhuma resposta, nenhuma orientação, nenhuma direção, apenas o silêncio. O silêncio, esse silêncio muitas vezes parece doer mais do que a própria dor. O profeta Abacuque enfrentou esse problema quando ele, escrevendo no seu livro, no capítulo 1, versículo 2 em diante, quando ele diz: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscitam. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Queridos, o profeta Abacuque aqui enfrentou exatamente esse silêncio, enfrentou exatamente essa situação. Ele não estava lidando com um problema pessoal, ele não estava lidando com algo que era seu, que era da sua família ou de alguma coisa particular. Ele estava lidando com o silêncio de Deus diante da injustiça, diante da corrupção, diante da violência que crescia entre o seu próprio povo. Abacuque não é um livro de resposta rápida. Abacuque é um livro de tensão, é um livro que muitas vezes exige ou parece existir um certo conflito interno. A fé sendo testada ao extremo, a fé sendo testada no fogo do silêncio de Deus. Hoje nós vamos entender algumas particularidades desse livro com relação ao silêncio. Hoje vamos entender o que é que significa o silêncio de Deus, por que Deus se cala. Hoje vamos entender o que fazer quando Deus não responde e como esse silêncio pode transformar a nossa fé. Por isso eu lhe convido, fique conosco. Se você gosta desse assunto, dê o seu like, pegue esse link, distribua para as pessoas da sua família, do seu grupo social, do seu grupo da igreja, do seu grupo de amigos e participe conosco. Comente aqui embaixo se você já sentiu o silêncio de Deus também na sua vida. Primeiro ponto que nós vamos refletir aqui é o grito de um profeta angustiado pelos acontecimentos que estão à sua volta. E ele diz, no versículo 1, aliás, do versículo 2 ao versículo 4, Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Olha, Abacuque começa com uma pergunta
e não com louvor. Ele começa já mostrando a sua angústia pelo que estava acontecendo. Isso quebra um padrão de religiosidade superficial. Ele não finge que é uma pessoa espiritual. Ele não finge uma espiritualidade, ele não mascara a sua dor. Ele não usa frases bonitas, eloquentes para se achegar a Deus. Ele confronta Deus com sinceridade. Agora, deixa eu te dizer aqui um segredo. Aqui nós aprendemos uma lição preciosa. Deus não se ofende quando você faz perguntas sinceras. Abacuque estava dizendo: eu estou orando, mas o Senhor não me responde. Eu estou vendo a injustiça ao meu redor e o Senhor não intervém. Eu estou esperando que o Senhor tome uma atitude e o Senhor está em silêncio. Eu estou vendo a situação que está o meu país e eu estou clamando por uma intervenção e o Senhor parece que não está ouvindo. O mal está vencendo na nossa nação e o Senhor está em silêncio. Isso revela um conflito profundo na vida de Abacuque, porque a realidade visível não combina com o caráter de Deus. O que ele estava passando ali naquele momento não estava combinando com a vontade de Deus para o seu povo. Quantas vezes você não já se sentiu assim, irmãos? Quantas vezes você já orou e nada muda? Quantas vezes você já buscou e não encontra? Quantas vezes você crê, mas parece que Deus está distante? E para aqueles que não têm uma fé arraigada na palavra, desistem. O silêncio de Deus, deixa eu lhe dizer aqui algo importante. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Não é a ausência de Deus. Naquele momento parece exatamente isso, que Deus está ausente. Mas aí nós vemos uma segunda revelação aqui de algo maravilhoso. Lembrando que o silêncio de Deus não é inércia da parte dele. Mostra que Deus, mesmo estando em silêncio, ele está trabalhando. Veja o que é que ele diz aqui. Quando Deus responde, a resposta surpreende. E muitas vezes nós clamamos quando Deus está em silêncio, mas tememos a resposta. Veja aqui o que é que ele diz no versículo 5 ao 11. Vede entre as nações. Eu vou pegar apenas os textos principais. Por que realiza os vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada? O que ele está dizendo aqui é que Deus está trabalhando o tempo todo, mas é de uma forma que Abacuque não entende, e ele não esperava essa resposta de Deus. Então Deus revela que levantaria os caldeus. Os caldeus eram um povo babilônico, violento, era um povo que não tinha piedade, era um povo carrasco. Mas Deus estava levantando esse povo como instrumento de juízo contra a nação. E aqui nós vemos que essa resposta de Deus não era o que Abacuque esperava. E isso gera um novo conflito. E então, na mente de Abacuque, não cabia essa forma de ação da parte de Deus.
como Deus pode usar algo pior, algo mais maléfico, para corrigir algo que está errado? Como Deus pode fazer isso? Então aqui está uma realidade profunda para as nossas vidas. O silêncio de Deus, muitas vezes, esconde processos que nossa mente não consegue compreender. Preste bem atenção nisso. Deus não estava parado, Deus estava agindo. Deus estava operando nos bastidores. Precisamos entender, como igreja nos nossos dias, que quando Deus está em silêncio diante das dificuldades, Ele está preparando algo maior. Quando Deus está em silêncio, Ele pode estar alinhando as circunstâncias invisíveis que nós não compreendemos. Quando Ele está em silêncio, Ele pode estar trabalhando em áreas que nós ainda não conseguimos ver. E é por isso que devemos confiar na ação de Deus. O problema é que queremos respostas imediatas. Queremos que o mal seja abatido de imediato. Mas Deus trabalha com a eternidade. Deus trabalha em eternidade. E isso é muito importante que nós compreendamos. Do versículo 12 ao versículo 17 do livro de Abacuque, Abacuque recebe a resposta. Veja, mas ele não fica satisfeito com essa resposta. Ele questiona novamente. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Por que toleras os traiçoeiros? Agora o problema não é mais o silêncio de Deus. É a resposta de Deus dada a um homem que não consegue entender a ação de Deus e começa a indagar a Deus sobre questões que ele não entende. Isso revela algo muito importante, amados. Nem sempre o problema é Deus não falar. Às vezes, é não gostarmos do que Ele vai falar. É não gostarmos do que Ele diz. É não aceitarmos a resposta de Deus para as nossas queixas. Abacuque, ele não entende como um Deus justo usa uma nação injusta, mais injusta ainda. Ou então ele raciocina dessa forma: como o mal parece prosperar? Como Deus permite o sofrimento de pessoas inocentes perante um povo mau, um povo de dura cerviz? Como é que Deus vê esse sofrimento todo e não intervém? Queridos, Deus não responde para agradar a gente. Não. Deus não responde para agradar a gente. Deus responde para cumprir o seu propósito. Certo? Vamos mais devagar com as nossas acusações internas. Deus não responde para agradar você. Muitas vezes o propósito de Deus, ele vai de encontro ou confronta a nossa lógica humana. Porque nós vemos pela metade as coisas, nós não vemos completamente como Deus vê. Então, essa questão muitas vezes é muito dura para nós, seres humanos, que achamos que somos merecedores de conhecimento, não é? De entendimento das coisas espirituais.
Aqui Abacuque ele se confrontou com a sua realidade. Então, qual é a postura correta que ele deveria tomar? Foi justamente a que ele tomou. Se não, vejamos, diante de tudo isso, Abacuque toma uma decisão. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Aqui ele demonstra uma maturidade espiritual tremenda, porque ele não desiste de buscar o Senhor, ele não abandona Deus por causa da ação que Deus vai executar no povo, e ele não se revolta contra Deus, ele simplesmente espera. E essa espera não é uma espera simplesmente por esperar, mas é uma espera consciente. É uma espera tal qual aquela espera que o salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então o silêncio de Deus exige um posicionamento e não desistência. Quem desiste jamais verá a glória de Deus. Mas aquele que persiste, esse sim verá a glória de Deus. A torre de vigia aqui representa um lugar de atenção, representa um lugar de expectativas, um lugar de disciplina espiritual. Quando Deus está em silêncio, você deve continuar orando, você deve continuar buscando, você deve continuar firme, porque o silêncio não é um convite para desistir, mas um convite para amadurecer. A resposta final que o escritor aqui, o profeta, ele conclui, é que Deus finalmente dá uma resposta central. O justo viverá por fé. Essa frase ecoa em toda a Bíblia. O justo viverá por fé. Não é apenas uma resposta para Abacuque, é um princípio eterno. O que isso significa? Que quando Deus está em silêncio, você não vive por explicações. Você não vive por condições amenas. Você vive por fé. Por fé. E fé não é entender tudo. Fé não é controlar tudo. Fé é ter todas as respostas dadas por Deus. Não é dadas por mim. Não é dada por você. Então, em resumo, a fé é confiar, mesmo sem entender, permanecer, mesmo sem ver, e crer, mesmo sem sentir. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui em Abacuque. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida real. O silêncio revela o nível de fé que é importante para Deus, para a compreensão das coisas. Quando Deus fala, é fácil de crer. Mas quando Deus se cala, é quando a nossa fé é testada. Uma outra lição importante, que o silêncio de Deus envolve maturidade espiritual. Deus não quer filhos dependentes de sinais. Deus não quer filhos dependentes de vozinhas que saem da escuridão. Deus quer filhos firmes em convicção. O silêncio purifica suas motivações. Ou seja, você busca a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele faz. Então o silêncio fortalece a nossa identidade espiritual.
Como isso acontece? Nós aprendemos a permanecer, mesmo sem sentir nada. Permaneçamos. O silêncio prepara você para algo maior. Antes de grandes respostas, Deus trabalha no interior. Antes de grandes respostas, Deus trabalha no interior. Precisamos entender isso. Então, aqui nós vemos algo maravilhoso que precisamos entender. Que no capítulo 3 em diante, algo muda na vida de Abacuque. A transformação de Abacuque é tremenda nessa condição, porque Abacuque não tem todas as respostas. Então, ele não tem como resolver a coisa por si mesmo. Então, o que é que ele faz? Ele tem uma nova postura. Agora ele diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso, porque nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. Tudo mudou dentro de Abacuque. Ele sai da reclamação para a adoração. Ele sai da confusão para a confiança. Ele sai da ansiedade para a fé. Essa postura dele é um exemplo para nós, amados. Porque o objetivo do silêncio de Deus não é nos frustrar. Não. É nos transformar. É fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Como vencer o silêncio de Deus na prática? Uma coisa que nós aprendemos desde que estamos no seminário, e mesmo antes, quando estávamos ainda aprendendo os primeiros passos na escola dominical, nós aprendemos a não interpretar o silêncio de Deus como um abandono. Nós aprendemos que Deus nunca abandona, que o silêncio de Deus não é rejeição, que continuamos firmes na disciplina espiritual. Como? Quais são essas disciplinas? A oração, a leitura da palavra, a meditação, a comunhão com Deus. Mesmo sem sentir nada, devemos manter essa condição ou essas disciplinas. Lembrando-nos de que, daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Ele já faz diariamente, e confiando naquilo que Ele fará. Então, o passado, ele fortalece a fé presente e nos prepara na fé para o futuro. Então, ajuste as suas expectativas. Deus não trabalha no seu tempo, né? No nosso tempo Cronos, mas Ele trabalha com o tempo Kairos, né? É o tempo determinado por Deus. Não importa se estamos aceitando o que Ele vai fazer ou não. O que importa é o que Ele faz. E tudo que Ele faz é bom, perfeito e maravilhoso. Essa é a postura do verdadeiro crente. Então, a fé, ela já diz lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Ou seja, a fé é uma decisão que vai além de sentimentos. É uma decisão, é uma postura. Nós confiamos e temos plena convicção de que Ele há de realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Não importa se chova ou faça sol, amados. Então, o silêncio de Deus é uma das maiores provas da fé cristã. Abacuque nos ensina algumas verdades aqui que eu quero trazer rapidamente para que nós entendamos melhor.
que Deus pode parecer em silêncio, mas nunca está ausente. Uma outra lição: Deus pode não explicar o que Ele vai fazer, mas sempre tem um propósito para o que Ele faz. A outra lição que nós aprendemos aqui com Abacuque é que Deus pode não responder imediatamente às nossas indagações, aos nossos clamores, aos nossos choros, mas tenhamos a certeza de que Ele sempre vai agir. A resposta de Deus sempre vem. Pode não vir como nós desejamos. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um aguarde, mas a resposta sempre vem. E no final, a maior lição de todas não é entender Deus, é confiar em Deus. É deixar que Ele trabalhe na nossa vida com a tranquilidade que Ele quer. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio de Deus agora. Talvez você já tenha orado e Deus não tenha lhe respondido. Talvez você tenha orado por portas abertas e as portas continuam fechadas. Talvez você esteja vivendo uma confusão interior. Talvez nesse momento você esteja em dúvida sobre alguma coisa. Mas lembre-se de uma coisa: hoje Deus está te chamando para ouvi-lo, esperar nele. Ele não está te chamando para entender tudo que Ele vai fazer, mas creia no Senhor. Aguarde mais um pouco, resista mais um pouco, não desista, e você verá a glória de Deus, porque no reino de Deus o justo não vive por resposta, o justo vive por fé. Então, se você gostou do podcast de hoje, se o tema de hoje tocou no seu coração, eu peço a você que dê o seu like, acompanhe, comente aqui embaixo o que você achou, fale o que move o teu coração, qual a tua dor, para que a gente também possa orar, e assim você sentirá cada vez mais a proteção de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, nós nos veremos no nosso próximo podcast.